Amém. Letra poderosa, né? Poder declarar que nos alegraremos no Senhor sempre. Isso é algo muito profundo. Mas de fato é isso que a palavra nos pede. Então, como é bom poder louvar ao Senhor, ter momentos como esse, orarmos e declararmos a nossa confiança plena no Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. E nós acabamos de cantar que nos alegraremos sempre no Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 15, porque esta noite vamos falar um pouco sobre alegria, sobre o que realmente entendemos ou imaginamos como felicidade. Nós acabamos de cantar que, todavia, nos alegraremos no Senhor, ou seja, em todos os momentos, o que nos traz verdadeiramente alegria e contentamento é o Senhor. Nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, tá? Esse que é, como eu já falei, o primeiro domingo do ano, neste ano que nós, como igreja, comemoramos 30 anos, então vamos, no decorrer do ano, falar muito sobre isso, porque temos, de fato, muitas coisas a celebrar, e um dos entendimentos que o Senhor tem trabalhado no nosso coração, no meu coração como pastor, é de que precisamos aprimorar, aprofundar ainda mais o nosso relacionamento com Deus, além da palavra, como o pastor Laqueden acabou de falar aqui, também através da oração. Então, este ano, em que nós comemoramos os 30 anos, nós simbolicamente vamos iniciar os nossos trabalhos, né, através, nesta sexta-feira, com uma vigília de oração. Simbolicamente, marcando aquilo que precisamos fazer e entender esse ano, nós vamos iniciar, então, os trabalhos, além, obviamente, do culto, né, da noite, orando. Então, eu já quero dizer logo no começo dessa mensagem que o segredo para que o seu ano seja um ano bom, para que você de fato consiga se alegrar no Senhor, é estar diante dele em oração. Então, nós teremos durante o ano muitas iniciativas, desde eventos como vigília, a coisas um pouco mais simples, mas sempre focadas na oração. Então, essa semana, na sexta-feira, já quero que você coloque aí na sua agenda. Sexta-feira, a partir das 19h, você vem para cá, vai terminar meia-noite. Então, se você precisa de carona, você entra em contato, fale aí, né, com os irmãos, veja, comece pelo seu PGM. Às vezes eu brinco, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade em pedir carona, ficam constrangidas. Eu conheço alguém lá de casa que, para pedir uma carona, meu Deus do céu, né, fica ali morrendo de medo, eu não quero incomodar, né? Mas como eu sempre digo, nós somos abençoados para abençoar. Enquanto eu tive carro aqui, esse carro rodou por lugares que eu nem imaginava, porque a Nive ia para todo canto dando carona, e eu também. Se você é abençoado com carro, saiba que Deus está te abençoando para que você abençoe os irmãos, para que você dê carona para quem precisa, né? Se no teu carro tem um lugar, é uma vida que você pode abençoar, né? A turma mais jovem, que tem aí 2, 3 lugares, 2 pessoas para abençoar, principalmente para vir para a igreja, para voltar para casa. Então, sexta-feira, venha. Eu vou só para um período, se desafie esse ano. Se desafia a ficar mais na presença do Senhor, inclusive. Às vezes a gente, quando é alguma coisa da igreja, a gente fica, não posso, não consigo, né? Mas se te chamarem para fazer uma maratona Netflix, você vai. Você assiste 4 capítulos de uma série brincando. Às vezes dormindo, né? Você cochila ali no meio, mas você fica. Aí quando é para ficar um pouco mais na igreja, eu não aguento, estou cansado. Se desafie esse ano, né? Procure estar o máximo que você puder, procure participar o máximo que você puder, e vamos simbolicamente começar orando, nos colocando diante do Senhor, para que seja um ano inesquecível. Então, esta semana não tem PGM essa semana, não tem a reunião de oração essa semana, porque na sexta-feira a gente volta com a vigília.
né? Então, assim, nós vamos ter um ano focando e para que a igreja entenda a necessidade de orar mais. Não apenas de maneira comunitária, mas na nossa casa, na nossa vida. E nós vamos falar agora, baseados no que vemos em Provérbios 15:15, algumas coisas referentes à alegria. Eu vou ler na versão da NVT, que diz assim: para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Vou ler de novo. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Temos aqui uma palavra e nós vamos pensar um pouquinho, porque eu não sei você, mas provavelmente a frase que eu mais falei esta semana foi Feliz Ano Novo. Desde os grupos que a gente comentava e respondia e mandava, até as pessoas que você fica ali. Eu não sei se tem um dia específico, ou se tem uma data, que a partir de tal data você não deseja mais Feliz Ano Novo. Eu descobri, não tem muito tempo, que as decorações de Natal vão até o dia 6. Né? Não é por nenhum motivo bíblico, é por uma questão religiosa, mas não por um princípio bíblico, mas as lojas, as coisas, elas mantêm até o dia 6, então é a data limite para a decoração natalina. Eu não sei se tem uma data para parar de falar Feliz Ano Novo, mas normalmente a gente fica aí, né, uns 2, 3 dias, você não encontra todo mundo logo de cara, e você fica ali, Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo, né? Até que você não aguenta mais falar a expressão Feliz Ano Novo. Eu vi um memezinho que eu dei risada, a pessoa virou e falou assim, tá bom, já deu, né? 2025 já deu, que venha logo 2026. Já falamos bastante, já desejamos, que venha 2026. Eu falei, nossa, a pessoa está animada, né? De tanto que falou Feliz Ano Novo para 2025. Mas nós desejamos, e existem algumas frases que nós falamos por educação, mais do que muitas vezes por interesse. Mas isso é baseado em uma prática que vai se tornando tradição, costume, por coisas que pegam bem. Então, normalmente, quando a gente vê alguém aqui, a gente vira e diz de maneira automática, ei, tudo bem? A maioria das pessoas nem espera para ouvir a resposta. Você já fala no automático e já vai cumprimentar o outro. Ei, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Alguns até dizem que a pessoa chata é aquela que, quando você pergunta se está tudo bem, ele resolve responder. Né? Aí ele vira e diz, rapaz, não está. Aí você tem que parar para ouvir. E a maioria das pessoas não quer ouvir se o outro está bem ou não. É só uma questão de educação. E quando nós falamos Feliz Ano Novo, vem de uma expectativa de que, de fato, cada um tenha um bom ano. A ideia é que as pessoas, de fato, se alegrem, que você passe por momentos bons e que o seu ano seja bom. E a Bíblia dá conceitos sobre felicidade, sobre alegria. E quando a gente começa a olhar um pouco o texto, a gente percebe que o que a Bíblia vai colocando como alegria e felicidade é muito diferente do que, de modo geral, a sociedade coloca. Esse provérbio, esse versículo, nos mostra uma coisa muito interessante, porque ele fala de dois grupos de pessoas. E ele coloca aqui o seguinte: para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Não é só em Provérbios que essa ideia de dois grupos existe. Na verdade, o texto fala aqui realmente de dois tipos de pessoas. Pessoas que estão aflitas e pessoas que estão bem. Só que ela coloca que a definição de quem está bem e quem não está bem não é um fato específico. Não é a questão das aflições. Ou seja, as pessoas estão bem porque não têm aflição e as pessoas estão mal porque estão aflitas. Não é isso. Talvez uma lida no início possa parecer que a questão da alegria e da felicidade está associada ao que passamos na vida, mas não é isso que a Bíblia coloca.
O versículo começa de uma maneira interessante, porque ele diz: para os aflitos, todos os dias são difíceis. Não são os problemas da vida que tornam o nosso coração mau. É a maneira como enxergamos as coisas que tornam os dias difíceis. Então precisamos entender aqui que o segredo da alegria, o segredo de ter uma vida de fato feliz, passa pelo nosso coração. Porque o texto diz que para quem tem o coração alegre. Então o detalhe que precisamos observar é que o nosso coração é fundamental na maneira como vamos encarar esse ano. Para que o seu ano seja bom, ele passa muito mais pelo seu coração do que pelos planos que você tem para esse ano. Mais do que um bom emprego, um bom salário, um aumento, um novo lugar, um novo relacionamento, ou o fim de um relacionamento, a mudança de um lugar, uma viagem, uma reforma, independente do que você tem estabelecido como alvo para esse ano, a grande questão não está no que você vai fazer. A grande questão está em como o seu coração se encontra diante de Deus. Normalmente nós fazemos os desafios. Nós colocamos. Quando vai chegando na reta final do ano, a gente começa. Realmente, eu preciso. E é engraçado porque nós depositamos, eu estou falando sociedade, tá? Se você não é assim, não precisa se zangar. Mas é impressionante como realmente a gente coloca muito esse negócio, né? Vai virar o ano. Virou o ano. Tudo novo. Tudo novo o quê? Tirando o dia 1º, que é feriado, quem não está de férias, no dia 2 estava trabalhando. As questões não mudaram muito. E aí a gente coloca, mas tem uma questão simbólica, e nós projetamos mesmo, puxa, esse ano eu quero isso, isso e isso, precisa fazer aquilo ali, eu preciso disso, mas nem sempre, ou na maioria das vezes, nós não paramos para dizer, olha, esse ano eu fiquei mais distante de Deus. Esse ano minha relação com Deus, ela não foi legal. Dificilmente nós colocamos como projetos de vida um aprofundamento ou aproximação do Senhor. Às vezes nós simplesmente deixamos as coisas se esfriarem, se distanciarem. E o texto vai nos lembrar aqui que o coração é o ponto principal para que uma vida seja bem-sucedida ou mal-sucedida. Então, já quero adiantar para você que esse ano, mais do que qualquer outra coisa que você imagine, o principal para que o seu ano seja bom passa pelo coração aí dentro de você, pela maneira que você está ou não se relacionando com o Senhor. E aí você vai perguntar, e as aflições? As aflições são complicadas mesmo. Mas não são apenas não é apenas um grupo, ou quem está bem, que não tem aflição. Na verdade, essa ideia nós encontramos por toda a Bíblia. O próprio Jesus, aos discípulos, um dia disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. O fato do seu ano ser bom não vai passar por você ter ou não problemas, porque eu já quero dizer, sem medo de errar, e não com alegria, mas com tristeza, que você terá problemas nesse ano. Pastor, está desejando mal para a igreja? Não. Apenas sendo realistas, porque a vida traz problemas. Nós teremos, esse ano, você vai passar por alguma situação, seja você ou alguém que você conhece, vai passar por algum problema de saúde. Por quê? Porque estamos vivos. E os problemas acontecem. Às vezes as pessoas se desesperam demais e começam, o Brasil é isso, é aquilo. Não vai melhorar. O mundo jaz no maligno. A questão é como nós enfrentamos e como você enfrenta as dificuldades, as situações.
O versículo que nós lemos tem uma versão muito interessante na Septuaginta, porque ele diz o seguinte: todos os dias de quem vê o mal são aceitos como mal. Para quem vê o bem, a tranquilidade vive em um banquete. Ou seja, meus queridos, tudo vai depender da perspectiva que o nosso coração enfrentará as situações, ou tem enfrentado as situações. Quem vê o mal, olha o mal. Ele está aqui dizendo que para os aflitos, ou seja, quem está distante, quem está com o coração bagunçado, tudo vai ser um problema. A grande questão é entender o que é que pode tornar o nosso coração como essa fonte, na verdade, de energia que nos faz ver as coisas de maneira positiva. Longe de virar uma questão aqui de pensamento positivo, mas o texto está deixando bem claro. E é importante que, como crentes, a gente comece a avaliar mais como temos enxergado as coisas que acontecem na nossa vida. E de que maneira nós excluímos ou não Deus. Para os aflitos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Você, se fosse aquele papo de 2 grupos e você escolher um dos grupos para você entrar, qual é o grupo que você entraria essa noite? Você se identifica mais com quem? Com os aflitos? Ou com o coração alegre? Você se sente abençoado a ponto de entender que a sua vida é algo que Deus preparou? Só que você precisa ser bem sincero, hein? Não vou fazer o teste de pedir para levantar a mão, não. Mas precisamos pensar em muito. Jesus trabalha com essas questões de 2 grupos no Novo Testamento, em várias situações. Uma das mais emblemáticas é quando ele fala sobre as casas construídas. Ele coloca 2 grupos. Coloca 2 tipos de casa. Lembram disso? A casa que é construída na areia e a casa que é construída na rocha. E às vezes a gente fica pensando, mas quem é que vai construir na areia? 2024, 2025, faça um exercício depois, vá lá no YouTube e faça uma pesquisa sobre casas no litoral, sobre prédios que estão com problema porque estão literalmente afundando. Comece a observar os dramas que são feitos e de como estão muitas cidades no litoral, e você vai descobrir que muita gente constrói em lugares que não são apropriados. Eu sempre conto a historinha, porque a historinha com a avó, e eu falo dos meus exemplos particulares, e muitos já ouviram, porque são algumas coisas extremamente simples que mostram realmente como nós não nos preocupamos com certas coisas. Toda época de chuva, apesar de não estarmos, deveríamos estar vivenciando esse período, mas ainda não estamos, né? Não tem chovido como deveria aqui, mas em muitos lugares a gente já começou a ver as notícias a respeito dos estragos da chuva. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano, em algum lugar desse Brasil, nós vamos, infelizmente, ver uma matéria triste sobre chuva, sobre gente que constrói em costa, sobre deslizamento, sobre pessoas que perdem a vida porque construíram em lugares que não deveriam ser construídos. Então, Jesus não está dando um exemplo bobo. Lá em Curimatá tem um bairro, e a cidade é normal, a cidade vai crescendo, ela vai indo, né, para os cantos, ela vai aumentando. E tem um bairro lá que, quando chovia, né, quando eu estava morando lá, começou a chover, começou as notícias de alagamento. De alagamento. Casa tal vai cair, fulano perdeu a casa. E eu achava estranho. E a avó um dia lá, fazendo o crochê dela, que ela continua fazendo, ainda hoje, com seus 96 anos, e ela ali, aí ela virou e falou assim,
o povo constrói na lagoa, achando que na lagoa nunca mais vem água. Um dia vem. E continuou fazendo. Eu achei aquilo interessante. Eu falei, como assim, vó? Meu filho, tal e tal área, lá no ano de 1940, e lá vai, era tudo água. E aí as pessoas constroem, achando que nunca mais vai ter água ali. Um dia a água volta. Então Jesus coloca dois grupos, pessoas que estão firmadas em coisas que sustentam, que é a rocha, e pessoas que estão construindo a sua vida inteira em algo que não sustenta, areia. E é por isso que Jesus coloca, porque os dois grupos passam pela mesma situação. Aqueles que construíram a casa na areia, o texto diz que os ventos sopraram, e a chuva veio, e a água bateu, e a casa caiu. As mesmas situações acontecem com quem construiu sua casa na rocha. O texto diz, e as chuvas vieram, e o vento soprou, e a água bateu, mas a casa permaneceu de pé. Portanto, por sermos crentes, nós não deixamos de passar pelas tempestades da vida. Você não terá um ano especial em 2025 por vir à igreja todo domingo. Você não estará livre dos trabalhos, dos problemas, das dores, das frustrações. Porque os ventos continuarão soprando. A grande questão está onde você está construindo a sua vida. Aonde os projetos para o novo ano que você está estabelecendo, ou já estabeleceu, estão fincados. Da maneira como o seu coração está alimentado. A alegria de verdade tem muito a ver com a perspectiva da nossa própria alma. Enxerga. A alegria não vem de algo baseado rapidamente, de uma piada, de um momento alegre, de um momento de tranquilidade. A alegria não vem disso. A alegria, às vezes a gente confunde a alegria com risada. Não é. Portanto, o primeiro ponto para termos um ano de fato feliz, de fato experimentarmos alegria, passa exatamente pelo nosso coração. E o coração é algo que merece ser investigado. Porque a grande questão é que existe uma luta interna terrível no coração que pode gerar a alegria ou a tristeza. O próprio livro de Provérbios nos traz um lembrete que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A gente se preocupa com muita coisa. Existem as pessoas que são mais precavidas e elas fazem e têm o plano A, B, C e D. As pessoas começam, e no começo do ano tem muita gente que faz aí, né, tem que fazer o chamado check-up. Tem que ver o que precisa resolver, o que precisa cuidar. Né? E aí vai lá, não, porque realmente, e aí você, né, se você teve um ano anterior fazendo tudo direitinho, no novo ano você não terá muitos problemas. Ou você pode ser alguém, né, como alguém que eu conheço, que sou eu mesmo, que realmente não se preocupou muito com os indicativos médicos e agora está verdadeiramente apavorado diante da possibilidade de sentar na frente do médico. Né? Esse ano, em algum momento, minha mãe perguntou assim, meu filho, o médico não tirou assim essa questão dos doces e tal? Ele não... Eu falei, não, mãe, não falou nada. Não falou nada? Nada? O que ele disse? Eu falei, mãe, eu não perguntei. Então, ele não me falou nada.
Então, às vezes, a gente fica ali naquela, né? Enquanto não perguntar, não tem a resposta. Tá? Mas uma hora, e eu já comecei agora no final do ano, né? A ser obrigado ali a encontrar, e a gente se preocupa, e a gente começa a cuidar e resolver daquilo que é colocado. E sim, existem pessoas que só mudam quando o médico chega na frente e diz assim: ou você faz, ou você morre. Todo mundo aqui, com certeza, conhece alguém que literalmente mudou completamente depois que se viu diante de uma fala dessa. Assim, o médico disse que se eu não fizer isso aqui, eu vou morrer. E aí a pessoa toma um susto e vai. E ela começa a mudar ali os costumes, as práticas. A Bíblia está falando há milênios. Há milênios. Nos dizendo o que realmente importa. Salomão está falando isso aqui séculos antes de Jesus. E nós já estamos no ano de 2025 depois de Jesus. E o texto diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. O coração é a origem daquilo que verdadeiramente nos traz ou nos tira a vida. E eu não estou falando do coração, o órgão aqui. Eu não estou falando das questões médicas, sobre os hábitos que você deve ter, sobre questão esportiva, sobre boa alimentação, ou seja, não estou falando do órgão coração, eu estou falando agora da questão interna e espiritual. Porque nós temos que nos preocupar com a questão física, mas também com a questão espiritual. E eu não sei se você já parou para se preocupar e perguntar como está o teu coração. O quanto você tem cuidado ou maltratado dele. Porque se pessoas maltratam do coração físico, não fazendo exercício, alguns bebendo e fumando, e outros sem se preocupar realmente como deveriam fazer fisicamente, a gente maltrata muito o nosso coração também, com as nossas decisões, com a maneira como nós guardamos ou não as mágoas, com a maneira como nós ficamos ou não sentidos, ou guardando, ou vingando, ou amargurando aquilo que passa diante das experiências que vivemos. Existem pessoas que simplesmente envenenam a própria vida porque não são capazes de perdoar, de seguir em frente, de dar oportunidades. O coração vai sendo envenenado. E o texto deixa de tudo que você precisa se preocupar. Guarda o seu coração. Como foi que você guardou o seu coração durante 2024? O livro de Provérbios nos traz outras frases muito interessantes. Provérbios 17, 22 diz o seguinte: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Expressão clássica, né? Provérbios 15, 13 diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Sabia disso? Alegria é algo tão poderosa. Alegria verdadeira. Um coração verdadeiramente alegre tem poderes incríveis. Ele é capaz, inclusive, de fazer a gente ficar bonito. Sabia disso? Não é só questão estética, não. Alegria. Tem gente que esteticamente é perfeito. Ontem eu estava com a Nívia vendo umas músicas ali, uns vídeos. Não vou dizer o nome do cantor, mas eu falei assim: que homem bonito. Não é justo um homem bonito desse cantar bem e tocar bem desse jeito. A vida é injusta, né? Aí a Nívia, por quê? Eu falei: o homem já é bonito. Aí o homem toca violão desse jeito, o homem canta desse jeito. Olha o olhar desse homem. Que vida injusta. E outros não cantam, não sabem nem bater palma. E não é bonito. Como é que a gente convive? Esse mundo é muito desigual. Mas o texto diz que o coração alegre aformoseia, deixa bonito.
Essas coisas que Salomão está falando aí há milhares de anos atrás, hoje você vê líder coach para todo lado, falando e desafiando, né? Trazendo para você a chave, dizendo que você precisa estar autoconfiante, que você precisa sorrir, né? Que você precisa acreditar mais em você mesmo, que isso vai trazer... A Bíblia está falando isso há quanto tempo? O coração alegre é o bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A gente fala muito sobre as doenças psicossomáticas, sobre a maneira como as questões emocionais transformam o nosso físico. Pessoas que chegam no médico com a sensação e a certeza que estão infartando, que vão morrer. E aí o médico bate os exames, não tem nada. Doutor, mas eu estou sentindo, estou aqui suado. Não tem nada. Ansiedade. Alma desesperada. E o físico sente, e a Bíblia está falando aqui do contrário. Quando você está bem, todo o resto muda. O coração alegre tem o poder, é o bom remédio, ele aformoseia o rosto. E aí a gente fica, ok, pastor. Como é que a gente pode guardar o coração, como diz a palavra, como diz o sábio? A Bíblia diz, então, de tudo que temos que guardar, a gente tem que o principal é o coração. Como é que eu guardo o coração? A resposta o pai de Salomão já tinha dado. A resposta também está na Bíblia. Salmo 119, versículo 11, um clássico. Vocês lembram o que está escrito lá? Salmo 119, 11 diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como é que a gente guarda o coração? O que é guardar o coração? É ter a palavra no coração. Não existe mágica. Quanto mais você conhece e obedece os princípios do Senhor na sua vida, mais o seu coração se fortalece, se guarda. Eu estou muito decepcionado, eu passei por muitas decepções na vida, e às vezes as pessoas, e é ok, a gente encontra isso na igreja, estou muito decepcionado com a igreja. Estou decepcionado. E sim, a gente se decepciona, mas o que faz a decepção tomar proporção é o fato de que muitas vezes a gente está na igreja, a gente vem para a igreja, mas a gente não conhece a palavra do Senhor. Você pode passar o ano inteiro entrando por essas portas. Você pode passar o ano inteiro sentando nessas poltronas. Se você não ler a palavra do Senhor, o seu coração não muda. E você vai ficar se enganando. Vindo para a igreja, entendendo que na igreja tudo é diferente. E aí o dia que você se decepcionar com alguém, inclusive comigo, o seu coração se abate, se acaba. Eu não tenho mais vontade de ir. Eu não quero mais saber da igreja. Igreja é enganação. Sabe por quê? Porque você nunca conheceu verdadeiramente a palavra do Senhor. Porque o seu coração não está guardado na palavra, mas guardado numa ideia de que estar na igreja te faz separado, de que vir à igreja te faz alguém especial. Não. Igreja, meus queridos, igreja tem problema. Onde tem gente, tem problema. Qualquer lugar que você for. Às vezes eu vejo algumas pessoas falarem muito mal de igreja. Eu falo assim, gente, o povo não entende que dentro da própria família já é uma bagaceira, já é problema para todo lado. Ou é só eu que tenho grupo de família de WhatsApp que tem briga? Ninguém nunca ouviu um áudio enviesado num grupo da família, ninguém tem um primo, um tio, né? Ou você mesmo. Vocês estão achando que ninguém tem. Família tem problema. Não é só a sua família, não. Toda a família tem. Porque são gente, pessoas, seres humanos. E é por isso que a Bíblia está aqui dizendo, guarda o teu coração. Porque com o teu coração guardado, você vê o que acontece. Você se entristece, você chora, você lamenta.
mas você não cai. Essa é a grande diferença, queridos. Nós não temos um passaporte nesta terra que nos faz viver protegidos das coisas da vida. Mas nós temos um passaporte que nos faz ficar de pé. Essa é a grande diferença. Guarda o teu coração. É no coração que nós conseguimos, inclusive, atingir a prevenção do pecado. Guardando. Quando o coração está alinhado com Deus, evitando o pecado, guardamos os mandamentos. Olhamos a vida da perspectiva de Deus. Então, o nosso coração se torna a fonte da vida, traz saúde. Essa é a grande diferença. Nós podemos passar a nossa vida com a perspectiva humana, desconfiados, temerosos, apavorados, inseguros. Ou podemos passar a viver com a perspectiva do eterno, olhando para frente, entendendo que o Senhor é quem está cuidando de nós, entendendo que existem coisas muito além. Coração, o segredo está no coração, porque da mesma maneira que a Bíblia fala, e a ideia que nós temos em Provérbios, no começo, que fala que o coração alegre, para quem enxerga as coisas e tem o coração alegre, é como se ela estivesse constantemente num banquete. E aí você pode, mas pastor, ninguém passa a vida inteira num bom momento. Sim, mas a ideia aqui do banquete não é em si a questão da confraternização, mas é a ideia da mesa preparada pelo próprio Deus. Isso está lá no Salmo. Como é que o Salmo termina? O Salmo 23. Preparas uma mesa aonde? Vocês lembram? Na presença de quem? Dos meus inimigos. É a mesma ideia da mesa posta pelo Senhor. No contexto bíblico, no contexto judaico, a questão da mesa, ela é muito sagrada. Ela é especial, é algo que nós perdemos na nossa cultura. Aquele momento, porque mesa no texto bíblico é intimidade. Ou seja, quando nós temos os textos, e textos belíssimos, no ano passado, por exemplo, eu preguei falando sobre Mefibosete, que era ali o filho de Jonatas. Quando Davi chega e fala para ele, a partir de hoje você vai comer na minha mesa. Ele iria para o palácio e ele teria e compartilharia da mesa do rei. É a questão da segurança, é a questão da provisão, é a questão da intimidade. Na mesa do rei não come qualquer um. Na mesa do rei é necessário ter intimidade. E isso de modo geral. Então, quando você tem as cenas de Jesus comendo com os discípulos, quando você tem ali a última ceia, todos eles na mesa, é uma questão de intimidade. De modo geral, você não leva para a sua casa quem você não gosta, você não convida. Para a sua casa só vai quem tem intimidade. E ele está aqui, tanto o salmista, tanto Davi, quando fala, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, porque o salmista não está preocupado com os inimigos. O salmista quer estar na mesa do rei, é ele quem cuida, é ele quem prepara. Quando a gente vê aqui, de novo, falando sobre banquete, é porque ele está descansando na provisão de Deus. É Deus quem prepara a mesa. Está lá. E da mesma maneira que o texto vai nos colocando sobre todas essas coisas boas, sobre entendermos e descansarmos no Senhor, sobre guardarmos o nosso coração, ele também fala sobre quem não faz isso. Isso é muito triste, muito profundo, porque se o coração alegra, formoseia o rosto,
Se o coração tem o poder de trazer e transformar, inclusive, o físico, se do coração nascem as fontes da vida, o coração que não é firmado no Senhor é completamente diferente. E aí a gente tem que se preocupar. Porque a Bíblia vai dizer, por exemplo, em Jeremias 17:9, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Preste atenção. Se você é daqueles que entende, eu preciso seguir o meu coração. Se você é desses que entende que é o coração que tem que mandar, você precisa ter certeza absoluta de que o seu coração está verdadeiramente dirigido pelo Senhor. Porque se não é Deus que está dirigindo e conduzindo o seu coração, você está se submetendo a uma fonte enganosa, corrupta, desesperadamente. Consegue entender a gravidade disso? Você consegue entender e imaginar quanta escolha errada a gente faz por causa do nosso coração? Quanta besteira. Quanto problema a gente cria na nossa vida porque estamos lá seguindo o nosso coração. Um coração enganoso, um coração corrupto. Se você hoje, primeiro domingo de 2025, você pode confiar no seu coração. Se você está devidamente conectado com Deus, pode. Porque o seu coração é o templo do Espírito Santo. Porque no seu coração o Espírito Santo está conduzindo e dirigindo tudo. Então pode. É Deus quem está falando e te direcionando. Mas se você tiver uma dúvida que seja, se você tiver uma vírgula de dúvida, cuidado. Cuidado. Porque o coração tem o poder de nos conduzir para longe do Senhor. O que a gente mais tem são pessoas fazendo e abrindo mão do que Deus deseja por causa do coração. Se o seu coração não está hoje 100% direcionado pelo Senhor, você precisa submeter o seu coração diante dele constantemente. Porque o coração é enganoso. O coração, baseado em Gálatas 5, a partir do versículo 19, ele pode nos levar às chamadas obras da carne. Você lembra do que está lá? Gálatas 5, 19 a 21 diz: impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, disputas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. O coração que não é guardado, o coração que não é submetido ao Senhor, busque isso aqui. É isso aqui. As decisões são tomadas ou são levadas para isso aqui. A grande questão é que na nossa vida a gente não anda vendo uma plaquinha para que cada atitude tenha ali o nome. Então, bonito seria se eu chegasse, quando eu fosse dar uma resposta, antes de eu dar uma resposta, surgisse ali algo assim, impureza. Não aparece nada. Já pensou se a gente tivesse um alerta, antes de fazer qualquer coisa, dizia, isso aí é feitiçaria. Isso aí é dissensão, isso aí é ciúme. Ciúme até sabe, né? Normalmente as pessoas são ciumentas, elas sabem que são ciumentas, elas continuam com ato de ciúme, sabendo que são ciumentas. Para você que é crente e ciumento, você precisa lembrar disso. Só um toque de leve. Essas obras não agradam ao Senhor. Provérbios 14 diz: há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte.
cuidado com esse negócio aí da convicção. De onde vem tua convicção para as coisas? É por isso que o texto diz, guarda o coração, porque do coração procedem as fontes da vida. Se o teu coração não está guardado pelo Senhor, tudo que está acontecendo na tua vida tem um grande ponto de interrogação. E sabe qual é a grande tristeza? Lá no fundo a gente sabe. Lá no fundo a gente sabe. Se estamos ou não sendo conduzidos pelo Senhor. Então a questão do coração é muito mais profunda. E aí você deve estar e falar assim, mas peraí, pastor, esse negócio não tem jeito. Porque o que nós queremos como seres humanos corrompidos é puxar para o lado errado mesmo. A nossa tendência é para o ruim. A gente gosta. Às vezes a gente faz umas coisas sabendo. Nós temos uma capacidade triste como seres humanos. Você já percebeu e você sabe disso. Você tem o poder de dar uma resposta horrorosa para uma pessoa que você sabe que vai machucar. Você sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente dá a resposta. Sabendo que aquilo vai ser ruim. Tem pessoas que são desagradáveis sabendo que estão sendo desagradáveis. Por que elas fazem isso? Porque a natureza pecaminosa adora. E tem um negócio lá dentro que fica puxando. E a gente faz aquilo. É exatamente por isso que nós temos um texto belíssimo em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que diz: diz o Senhor, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É justamente pela importância que o coração tem no destino da nossa própria vida, pela capacidade que nós temos como seres humanos de não vigiarmos e não mantermos o nosso coração protegido, que já no Antigo Testamento Deus diz, vou dar um coração novo para vocês. É exatamente por isso que Jesus, conversando com Nicodemos, diz, se não nascer de novo, não consegue. A gente não usa a expressão nascer de novo porque a gente acha bonito. Porque existem algumas expressões bíblicas que a gente começa a usar sem mais refletir o que ela significa. Não é à toa a expressão nascer de novo. É porque se você não nascer de novo com um novo coração, não vai. Você vai passar o resto da vida na igreja. Você vai estar aqui todo domingo. E não vai significar nada. Domingo passado, último domingo do ano, nós cantamos aqui. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Continua. Coração obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me. Olha aí, que mais? A olhar com os teus olhos. Enche-me. Endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Olha o que a gente canta, baseado no texto. Ensina-me a amar o meu irmão. Sabe por quê? Porque o meu coração, se não for mudado, não quer não. Eu vou querer se ele for igualzinho a mim.
Se ele fizer tudo como eu faço, ainda vai dar briga em algum momento. Mas sabe o que acontece? As pessoas não são iguais. Ensina-me a amar o meu irmão. A olhar com quem? Olhar com quê? Com os teus olhos. Não é com o meu. É com os olhos do Senhor. E sabe por que ele diz isso? Porque os nossos olhos, eles marcam. Eles não conseguem ver além do erro. Deus não. Deus vê através das novas oportunidades. Você quer ter um ano novo? Você quer ter um 2025 completamente diferente? É o teu coração que você tem que se preocupar. Porque se o teu coração não mudar, nada irá mudar. Portanto, o segredo da alegria verdadeiro passa pelo coração. Passa pela maneira como nós, de fato, guardamos o nosso coração diante da luta que a gente passa. E no último ponto, nós precisamos entender, então, que existem, sim, práticas, porque nada na Bíblia é mágico. Não é você chegar e, Senhor, muda tudo. Estalou o dedo, mudou tudo. Não sou mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Quando Paulo escreveu isso, Paulo tinha mais de 20 anos de crente. Os 10 primeiros anos de vida cristã de Paulo foram literalmente escondidos. Porque Paulo não conseguia adentrar, se enturmar, a coisa não fluía, as pessoas tinham medo de Paulo. Às vezes a gente está na igreja há um ano e a gente acha que sabe, conhece, entende, e não sei o que. Meu filho, espera, calma. Precisamos entender aqui isso. Não é mágica. Cristianismo é desenvolvimento de vida. Isso não tem a ver com tempos. Então, com 10 anos de crente, eu estou apto. Meu querido, depende. Que se nos 10 anos você de fato viveu diante do Senhor, você tem que estar melhor. Concordo. Agora, se nesses 10 anos você simplesmente sentou num banco, é igual quem se matricula na academia e não vai. Tem gente aqui que trabalha na área da saúde, né? Getúlio, está lá teus alunos. Aí o aluno te paga, você recebe todo mês. Ele vai todo dia para a academia. Se ele ficar sentado no banco, olhando você, fazendo selfie, no final do ano ele vai ter algum resultado se ele não fizer nenhum exercício que você pedir? Não, né? Fran tem aluno assim também? Tem, né? Os resultados são perceptíveis. Eu vou me matricular com Getúlio depois e vou continuar fazendo tudo que eu faço hoje. No final do ano você vai me postar como exemplo de trabalho, não vai? Vai colocar embaixo assim, não sigam. A vida cristã é do mesmo jeito. Estar aqui sem ler, sem se colocar diante do Senhor, sem aprender, não faz nada. O que é que nós poderíamos pensar ou começar a fazer para que o nosso coração seja uma fonte de alegria e não de tristeza? Do mesmo jeito que a Bíblia fala sobre as coisas más, ela fala também sobre as coisas boas. Filipenses 4:8, Paulo diz o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, ou se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha aqui. Olha Paulo dizendo de maneira prática, na prática, o que você precisa fazer para começar a fortalecer teu coração. Você prestou atenção na lista? Gente, eu vou ler de novo e eu quero que você seja muito sincero a respeito do que você normalmente está pensando. E se enquadra dentro disso.
Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E agora? As coisas que alimentam a nossa vida, pensando nas emoções, elas são cercadas disso. Por muito tempo existiu uma questão dentro das igrejas, aliás, existe até hoje. E eu não vou entrar aqui dentro do cerne, mas, por exemplo, para uma área que eu amo, que é música. Sempre existiu uma questão ligada à música secular, música evangélica, é pecado, não é pecado. A Bíblia não diz, tudo que for evangélico nisto pensai. A Bíblia não diz tudo que é mundano, secular, isto se abstenha. Ela não faz a questão da divisão. Ela faz a questão da essência. E por que eu estou dizendo isso? Para um pouquinho para examinar o que você ouve agora, na sua playlist, que só você sabe. Nem o seu marido ou sua esposa talvez saibam o que você escuta na sua playlist. Presta atenção. As músicas que você gosta de cantar e ouvir, elas estão dentro disso, de verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama. Experimenta passar no crivo. Faça o teste. Vou pegar numa área que dói para muita gente, inclusive para mim. As séries que você tanto ama. Maratonar. Os valores desta série estão dentro do que é verdadeiro, do que é respeitável, do que é justo, do que é puro, do que é amável, de boa fama, de virtude. Pastor, se for assim, a gente não faz nada, não vê nada. Alguns ainda vão dizer, só vou ver dorama. Talvez. Porque se a gente não examina verdadeiramente isso aqui, a gente fica se alimentando do que não presta. As nossas atitudes dão cor à nossa personalidade. Esse negócio da gente ficar defendendo personalidade que não é transformada pelo Senhor é pecado. Pastor, eu sou assim. Se você é assim, e o ser assim não está de acordo com o que Deus espera de você, eu quero dizer que assim você vai para o inferno. Já parou para pensar nisso? Pastor, eu sou desse jeito, não tem jeito. Se não tem jeito, a tua eternidade vai ser bem longe de mim, eu vou para o céu. Pastor, o senhor é metido. Não, não sou metido, eu sei que eu sou um pecador. E eu preciso ser transformado. É só isso, porque quem está dizendo que não quer ser transformado é quem vira e diz, eu sou assim. O texto nos mostra, a Bíblia nos mostra, que sim, podemos ter atitudes que ajudam o desenvolvimento dessa nova pessoa. Isso envolve, inclusive, as nossas amizades, os nossos relacionamentos. Queridos, nós precisamos refletir muito sobre os nossos relacionamentos dentro e fora da igreja. Tem gente que não consegue se enturmar dentro da igreja. Não tem quem faça. Você tem que refletir seus relacionamentos fora. Porque os relacionamentos também influenciam diretamente. Nós precisamos entender, e aí, longe de ser aquilo, porque tem crente que se converte e entende que o que passou dele ali é tudo agente de Satanás. Então, esse povo vai para o inferno, os inimigos da cruz. Não é assim que funcionam as coisas. Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas, como diz a questão da igreja multiplicadora, de maneira intencionalmente, a trazê-las não para a questão da igreja, mas trazê-las para o reino. Essas pessoas precisam conhecer a Jesus. Mas nós precisamos balancear, entender as nossas relações. Relacionamentos que nos afastam ou nos aproximam de Deus. É aquilo que eu sempre falo quando alguém está pensando em começar um namoro. Meu querido, presta atenção.
Mais do que essa questão de taxar ali se era música evangélica ou música do mundo, né? Namorar crente ou descrente, você tem que namorar alguém que te aproxima de Deus. Se essa pessoa te aproxima de Deus, é uma relação abençoada. Se essa pessoa te afasta de Deus, foge. Foge. E digo mais, o ideal é que você seja a pessoa que aproxima o outro de Deus. Não use isso aqui que eu estou falando para ir atrás de alguém mais crente que você. Eu preciso de alguém que me aproxima de Deus. Sem vergonha. Porque é você que tem que aproximar a pessoa de Deus. É você que tem que levar a pessoa para Deus. Se você, de fato, se diz crente. Na adolescência existe aquela questão do meu melhor amigo, da minha melhor amiga. Você é adolescente jovem, que o seu melhor amigo, a sua melhor amiga não é da igreja, cuidado. Protege o teu coração. Porque em algum momento essa pessoa vai te dar um conselho que não vem do Senhor. E o seu coração está aberto para ela. Esse é o problema quando temos as nossas grandes amizades fora, porque elas não conseguem ver como Deus vê. Então, no dia que você chegar para sua amiga e falar ali que no seu casamento a coisa não está boa, a pessoa vai dizer, larga esse trem. Quando você chegar para reclamar com teu amigo que o teu casamento está difícil, ele vai dizer, ei, vamos ali. Conheço um lugar sensacional. Você vai esquecer isso rapidinho. Ou vocês acham que isso não acontece? Acontece. E dentro da igreja a mesma coisa. Tenha relacionamentos com pessoas que te aproximam de Deus, que querem literalmente que você conheça mais o Senhor. Ou seja a pessoa que leva os outros. Aqueles que são mais carismáticos ou que são as pessoas que mais comandam as relações. Isso tem a ver com personalidade, né? A Nívia desesperada com a Suelen. A Suelen vai viajar sozinha, a Suelen sozinha, meu Deus, minha filha com medo, não sei o quê, não sei o quê. E a Suelen está em Santa Catarina com a minha mãe, com o Emerson. E aí a minha cunhada filmou ela descendo do avião. E aí ela foi naquele sistema lá, que é acompanhado, né, menor acompanhado. Foi engraçado, porque quando a funcionária da TAM chegou para pedir, cadê a menor? A Suelen era maior que a funcionária, né? Aí eu falei assim, a menor está aqui. Ela olhou assim, é pequena, né? Eu falei, pequena. Aí quando a minha cunhada filmou assim, a Suelen descendo do avião, está a Suelen lá no meio dos funcionários, com mais 2 passageiros, todos eles olhando e rindo com a Suelen no meio ali. Eu falei, meu Deus. Suelen tem essa questão muito parecida com a do meu pai, né? Então ela tem esse carisma. Tem pessoas que são assim. Aí a gente tem que pensar, peraí, meus amigos que eu influencio, eles estão mais próximos de Deus ou eles estão mais distantes? A relação comigo é uma relação que aproxima de Deus ou que afasta de Deus? A gente tem que pensar. Não, pastor, meus amigos é lá da igreja. Só nós. Não oram juntos, não leem a Bíblia, não vêm direito para o culto. Um chama o outro, na hora do culto está os amigos lá fora. Meu querido, cuidado. Aprenda a exercitar o seu coração de maneira positiva. E eu vou encerrar com o último texto, que está em Provérbios 15. Porque nós temos exatamente a receita para um coração focado no Senhor e um coração distante do Senhor. São 3 versículos que trazem paralelos. 15, versículo 1, versículo 18, versículo 28. Versículo 1 diz o seguinte, a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Versículo 18. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. 28. O coração do justo pensa bem antes de falar, a boca dos perversos transborda de palavras maldosas. Esses 3 paralelos
mostram atitudes de um coração guardado pelo Senhor e de um coração exposto. Um coração guardado pelo Senhor tem uma resposta branda, desvia o furor. Um coração exposto, aberto, tem a palavra dura que suscita a ira. Quem é tardio para irar-se acalma os conflitos. Um coração aberto e exposto é daquele que se irrita facilmente e está provocando discórdia o tempo todo. O coração do justo medita o que há de responder, pensa antes de falar. Um coração exposto, a boca dos ímpios derramam maldade, palavras maldosas. Você se identifica com qual lado? Esse ano é fundamental que o seu e o meu coração estejam protegidos. Que o meu e o seu coração estejam verdadeiramente diante do Senhor. Para que possamos ter essa alegria. Alegria verdadeira que não está baseada na situação. É possível ter paz em meio ao caos. E o grande árbitro dessa palavra no seu coração é você mesmo. Porque você precisa ser sincero, se você está vivendo realmente em paz. Ou será que com 5 dias, 4, 5 dias de 2025, você está aí no meio de uma tempestade, está triste? Como é que está o seu coração? Provérbios 15:30 diz: o olhar do amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Procure, se aproxime de pessoas que inspiram e que ajudam o teu coração. O desejo real da palavra é que sim, você e eu, que cada um de nós tenha um feliz ano novo. Mas esse feliz depende do seu e do meu coração, se ele estiver ou não transformado. Amém? Feche os seus olhos. Eu queria que você tirasse aqui alguns minutos. E se você no decorrer dessa palavra entendeu que o teu coração está precisando de fato de alguma coisa, se você entendeu que o teu coração está longe de ser o coração transformado que nós cantamos, é hora de você dizer: Senhor, eu quero que este ano o meu coração seja realmente igual ao teu. Se você é alguém que é crente, um servo, e você olhou e falou: meu coração não tem alegria. Se você é crente, o seu coração não tem alegria, é hora de você rasgar ele diante do Senhor. Peça para Ele. Examina e veja o que aconteceu para que você, como crente, esteja com o coração tão machucado, e pede para Ele a cura. E libera o teu coração. Se você nunca entregou o seu coração para Deus, é uma bela noite para fazer isso. Pai, a tua igreja está orando. E a realidade é que cada um de nós aqui sonha em ter um ano feliz.
Pai, como igreja, nós queremos ter um ano repleto de alegrias. E nós dependemos exclusivamente do Senhor. Então que agora, Pai, o Teu Santo Espírito esteja falando em cada coração aqui em casa. Pai, revela aos Teus filhos e filhas. Que o Teu Santo Espírito esteja agora confrontando, quebrantando. Pai, que os nossos corações não sejam um empecilho à Tua ação, mas ao contrário, que os nossos corações sejam de fato fontes que trazem vida por causa do Teu Santo Espírito. Conduz as nossas ações. Pai, nos ajuda a vivermos verdadeiramente o que Tua palavra nos mostra. Ouve a oração, responde a oração de cada filho Teu. Dá um ano de alegria aos Teus filhos e filhas. E assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé.